Faça o seu dinheiro render com um dos melhores CDBs do mercado. Bom, é isso aqui que está no site do Banco Master ainda. E essa semana a gente teve a liquidação extrajudicial aqui do banco, que, enfim, cuidava desses CDBs muito famosos. E agora o FGC vai ter que se mexer. Lembrando que esse vídeo aqui é uma recomendação de investimentos. Vamos falar um pouquinho dos acontecimentos da semana. A gente está tendo aqui também uma questão aqui de medo extremo no mercado. Bora falar também sobre aqui a queda do Bitcoin e também alguns comentários sobre possível bolha das IAs e, enfim, a movimentação geral dos mercados. Tá? Comenta também se você tinha CDB do Banco Master. Cara, eu conheço gente que tinha R$500, R$1.000, R$90.000, mais que os 250 mil. Eu não conheço ninguém, tá? Ninguém, pelo menos, que me falou. Mas bastante gente tinha, né? Acho efetivamente até meio estranho, né? Uma coisa muito anunciada. Então, basicamente, aqui está acontecendo o óbvio, então não é surpresa, acho que para quase ninguém, a gente já vem acompanhando isso há muito tempo, e agora a gente tem então a tal da liquidação extrajudicial do Banco Master aí, decretado pelo Banco Central, agora nessa semana, tá certo? Eu tô meio sumido do YouTube, galera, o pessoal até comentou, né, pô, você desistiu do canal e tal. Não, tá tudo certo, tô só realmente amarrando aí últimos detalhes aí de mudanças bem grandes na plataforma e dando uma atenção maior para os nossos assinantes, tá certo? Então, só para você que, enfim, né, tava dormindo e acordou agora, basicamente a gente teve aí a baita notícia dessa liquidação do Banco Master, que tinha aqueles CDBs famosos aí, vou mostrar uns memes para vocês, e agora vai ter mais ou menos 1,6 milhão de pessoas aí que vão receber de volta uma parte, né, dos seus recursos, tá certo? São 41 bilhões, maior da história aí, e o segundo lugar tinha sido aqui o Amerindus, isso já faz muito tempo, né, que na época tinha um valor que corrigido atualmente na faixa aqui de 19 bi, metade do tamanho, né? Então, os reembolsos já começaram, vai ter todo um processo aí de devolução, pelo menos até os R$250 mil, né? A gente conhece a regra, né? Para você que não conhece, vamos lá. Você tem ali até R$250 mil por CPF, de certa forma, que vai ser reembolsado aí por causa do FGC, e acima disso, você tem que ver o que vai acontecer, né? Eles vão liquidar os bens do banco, aquela coisa toda, pode ser que você consiga alguma coisa a mais, pode ser que você não consiga, e aí já não é mais tão rápido, né? Esse processo aqui do 250 mil geralmente não é muito demorado, tá? Tem gente que diz que leva aí até 30 dias, mas a gente sabe que pode passar um pouco, não vai garantir toda a rentabilidade dos períodos ali, né? Dos dias depois da liquidação, efetivamente. Assim, não é dos piores dos casos, né? Mas é muito ruim por conta da imagem e também por conta do contexto geral. Então a grande questão, acho que o investidor tem que se perguntar, né? Se esse tipo de investimento realmente acaba valendo a pena. Pô, Antônio, mas era 140% de CDI, pô, eu tava ganhando uma grana, consegui sair antes, valeu a pena. Assim, pessoal, renda fixa geralmente é para você tirar a volatilidade da carteira, trazer aí a liquidez, né, o seu dinheiro por curto prazo, para você ficar mais tranquilo, não para você ficar correndo muito risco. Se você gosta de correr risco com renda fixa, eu até entendo, e de certa forma faz sentido para alguns perfis, mas não faz muito sentido você pegar aí CDB picking de bancos com, enfim, né, um histórico de certa forma duvidoso, uma imagem que não é a melhor do mercado, por conta de riscos aí que você acaba correndo mais do que necessário. Tem formas mais inteligentes para você fazer isso, de forma diversificada, enfim, através de instrumentos inteligentes, mas a grande sacada aqui é que a gente não tem um risco iminente aqui do FGC, então ele vai conseguir fazer aí o pagamento desses recursos todos. A grande questão é, até quando isso vai acontecer? Será que não vai acontecer um dia, algum caso de que ele não vai conseguir? Ou então que você fique 6 meses, 1 ano até reaver os seus recursos? Ou então, né, muitas vezes a galera que investe nisso aqui não faz com toda a estratégia, com toda a inteligência bem pensada do mundo. Então, cara, com toda certeza tinha gente que estava contando com esse dinheiro, dos 250 mil, por exemplo, para comprar uma casa, e aí agora vai atrasar a prestação, ou então não vai conseguir dar entrada, ou vai perder negócio. Com toda certeza existem casos assim. Sobre o FGC a gente não tem aqui um risco iminente, porque o valor não foi tão grande assim em relação ao fundo, né? Querendo ou não, o Banco Master não é um banco, né, tão grande assim, beleza? A liquidação mesmo não foi uma surpresa para absolutamente ninguém. E a grande sacada é que ele tem os recursos aí, né, para essa liquidação imediata, ok, mas a gente ficam aquelas dúvidas de como é que isso vai ser reposto, né? Porque agora vai ter um rombo lá naquele balanço do fundo garantidor de crédito, tá? O FGC basicamente aí é uma amarra de diversos bancos, todo mundo deposita um pouquinho, e querendo ou não, quem vai pagar essa conta aí são os outros investidores, né? Isso interfere em spread de crédito, a taxa de juros acaba ficando um pouquinho mais caro, esse dinheiro aí não sai grátis, tá? E aqui fica a curiosidade aí, nessa semana a gente teve aí o aplicativo do FGC superando o ChatGPT em downloads, cara, após a liquidação do Banco Master. E, cara, o ChatGPT, meu, são milhares de pessoas que baixam isso aí por dia, né? E o pessoal focou mais no FGC do que no ChatGPT nas
lojas de aplicativos, ou seja, isso aqui realmente acabou impactando muita gente, né? 1,6 milhão de investidores, a gente viu o dado, realmente é uma galera. E aqui sempre fica aquela reflexão de fazer aquilo que é sustentável, né? Eu sempre trago essas palavras aí para trocar uma ideia com vocês, mas quando eu vejo esses CDBs pagando aí 130, 140, já vimos até mais, né? Lá do CDI, ou então valores pré-fixados muito acima do padrão do mercado, né? Muito, muito fora daquilo que a gente vê em relação ao mercado. Aí você tem que tomar um certo cuidado, porque se estão pagando uma taxa tão alta, é porque tem um risco tão alto quanto a taxa, né? É também porque não tem tanta gente assim querendo daquilo que é bom. Lembra que, né, eles não vão pagar muito. Sempre fazer o exemplo aqui com os bancões, os maiores que tem. Você pega aí um Itaú, Santander, um Bradescão da vida, né? São os bancões mais famosos aí. Teria vários, daria para citar, mas eles não vão ficar pagando muito acima do CDI, porque tem bastante gente que está interessado em emprestar para eles. Então a reflexão que você tem que fazer é sustentável você fazer investimentos mais arriscados do que a média do mercado por conta de uma rentabilidade que você acredita que você precisa? É isso que você precisa pro resto da vida? Aí você faz a reflexão, tem aqueles que vão falar que sim, tem aqueles que vão falar que não. O mais importante aí é você fazer essa escolha de forma inteligente e bem pensada, tá? E também é importante você fazer o seguinte, deixar o like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Logo mais estou voltando para a programação mais rotineira, tá? Prometo aí, em dezembro já vou voltar um pouquinho mais em dia com os vídeos, tá certo? Bom, a gente teve ainda essa semana aí, meio off-topic, mas a gente teve a divulgação aí dos resultados da NVIDIA. Eu não costumo acompanhar aí divulgação de resultados, do Brasil mesmo eu não olho nenhuma empresa, mas da NVIDIA eu acabo olhando um pouquinho, pelo menos as notícias, né? Eu não fico olhando balanço, nada disso, mas eu olho um pouco as notícias para pegar um pouquinho do sentimento do mercado. A gente tem essa imagem aqui, dentre várias outras, né? De uma possível bolha das IAs, né? Todo mundo fala, pô, a NVIDIA, ela compra de uma série de empresas, né? E aí todo mundo vende para ela, mas depois ela compra, e aí o dinheiro vem para cá, para lá. Então quando você vai ver, tá tudo interligado, é um grande conglomerado de compras e vendas, e aí muitas vezes a história que tem por trás é que isso aqui é uma grande bolha, tudo vai estourar, e os preços vão cair, e as ações tudo vai cair, o S&P vai cair, o VT vai cair, o Ibov vai cair junto, o Ibov, enfim, né? E aí, o que acontece é que isso pode acontecer, né? A gente trabalha no mercado financeiro, muita questão de cenários, né? Pode acontecer? Pode. É provável? É improvável? Não sei avaliar. A grande questão é, e se não for agora a grande bolha? Né? Tem gente prevendo bolhas há 5, 10, 15, 20 anos. 20 anos não, né? Que teve 2008. Mas aí uns 15, 17, talvez aí já tinha gente prevendo outras bolhas. E muitas vezes você acaba perdendo grandes rallies de alta. Então é fato que existe aí essa nova dinâmica do mercado, né? As IAs estão mudando a nossa sociedade, elas estão mudando a forma como as empresas mesmo estão trabalhando, né? Os investimentos que elas estão fazendo. Mas se vai ser agora ou não, não sei dizer para você, né? O que eu sei dizer para você é o seguinte, a gente está aqui com 11 pontos aqui no índice de medo e ganância da CNN, que está praticamente igual ao das criptomoedas, que eu vou falar daqui a pouquinho também, do Bitcoin. E a gente está tendo aqui, então, um cenáriozinho aqui olhando mais para o S&P, já de uma certa correção, tá lá do topo até o fundinho mais recente, algo próximo a 5%. Ah, Antônio, a bolha estourou? O pessoal tá com medo? Cara, não sei. Né? Muita gente diz que só porque tem medo no mercado não é bolha, porque a bolha vem na ganância, né? Na realidade, eu discordo disso. Acho que também isso são generalizações muito óbvias, né? O mercado é muito mais complexo do que isso e é tão complexo que o seu trabalho, nem o meu, é tentar desvendar todas as complexidades. O que acontece muitas vezes é que tem tanta gente alavancada, tem tanta gente torcendo para as posições continuarem subindo, porque talvez exista uma bolha, né? Quem que vai dizer? Qualquer correçãozinha já dá uma dor de barriga na galera, já dá medo, enfim, né? Geral do mercado. E muitas vezes pode sim que a gente tenha, não vou dizer alguma bolha, né? Mas algum tipo de correção e assim por diante. A gente olha, por exemplo, o Bitcoin, já vou comentar um pouco mais, ele deu uma derretida muito violenta aqui por conta desses receios gerais do mercado. Já está aqui na faixa de 35% de correção. Pode ser que caia mais, pode ser que não caia. Mas o grande exercício que você tem que se fazer sempre é olhar para sua carteira e não ficar tentando acertar os topos, os fundos ou a próxima bolha. Se você tem capacidade para fazer isso, eu até entendo, mas a grande maioria dos investidores e dos gestores profissionais não tem. Não dá para prever se a NVIDIA é bolha, se não é, se ela vai recuperar, se ela não vai, se ela vai afundar o S&P, o Bitcoin, o Ibov e todo mundo junto. É muito mais fácil você definir um bom plano, uma boa estratégia de investimentos e trabalhar com ela ao longo do tempo. Claro que tem que ser uma estratégia que não toma muito tempo, que tem que ser barata, que tem que ser sustentável,
que tem que ser inteligente. Mas esse é o tipo de pergunta que você deve fazer, não qual o próximo CDB de 130% do CDI que você pode comprar, tá? Deixar aqui alguns comentários, tá? Só sobre o mercado. Então, o próprio mercado cripto também está aqui na faixa dos 11 pontos em relação aqui ao índice de medo e ganância. Vamos deixar aqui os destaques só em relação aqui aos mercados, né? Então, a S&P a gente viu caiu aqui na faixa dos 5%. Estou olhando aqui em dólares, tá certo? E o próprio preço do dólar, né? Finalmente voltou a ter uma certa, enfim, né, correçãozinha para cima, ou então retorno aí às suas altas, vamos dizer assim. A gente estava na faixa aqui dos 5,28, olha só, quem que aproveitou a promoção e já chegamos aqui nos 5,41 novamente, né? Chegou ali nos 5,43, né? Eu olho muito dólar futuro, tá? Acaba sendo um pouquinho mais prático para olhar aqui nos gráficos, mas é praticamente a mesma coisa que o dólar à vista. Igual aqui, segue naquela correçãozinha depois de uma sequência absurda aí de altas. Fiz uma análise especial essa semana, deixei aqui para os membros do canal e também deixei lá na Central RC, tá? Em relação ao Ibov, alguns comentários da Bolsa Brasileira, tá aqui com 3% de correção. Bastante sentindo aí a pressão internacional também. E aqui o Bitcoin mesmo deu uma derretida muito, muito mais relevante. No momento que eu tô gravando aqui agora, putz, sexta-feira, 9h13 da noite, ó. Ele mostra aqui embaixo, para quem acha. Para vocês que achavam que eu não trabalhava mais sexta-feira à noite. A gente tá aí com os 85 mil dólares, tá? Realmente não dá para dizer até quando vem, até quando vai, mas é um mercado muito mais volátil, né? E essa é a hora que muita gente que tava animado com bitcoins, eu gosto muito de bitcoin, eu sou fã aqui da ideia, do contexto geral, tá? Nada contra. Mas se você só compra pela animação, a chance de você se enrolar é muito grande, cara. É absurda, tá? E a gente sempre vê a região de animação aonde aqui? Nos topos, entendeu? Vocês sabem que eu sou grafista, então eu olho muito gráfico. Acredito que tem tudo que a gente precisa. Claro, você tem que ter uma certa malícia para analisar aqui o mercado, tá? Não vai acreditar que é só olhar o gráfico e tá tudo certo. Mas é aqui, ó, né, nessas regiões aqui, o topão, né, aonde o pessoal se anima e fica muito enrolado. E quando o mercado dá uma derretida, cara, o Bitcoin mesmo é muito volátil. As criptos em geral são muito mais voláteis do que as ações aí convencionais, por exemplo. Então a gente vê essas correções aqui, por exemplo, de 35%, e aqui que assusta muita gente. Quando na realidade é o oposto, né? Você deveria estar olhando aqui para sua carteira, para os seus objetivos que você já definiu em algum momento, que você já sabe fazer, ou que você já entendeu que é adequado para o seu perfil de risco e objetivo, e aí sim fazer aqui os investimentos de acordo com os percentuais que você definiu. Então, Anthony, o Bitcoin caiu, é para comprar? É para comprar se você definiu um percentual específico na carteira, aí você vai comprar até chegar naquele percentual. Mas essa regra se aplicaria se ele tivesse subido também. É para comprar até chegar no percentual. Anthony, mas eu já estou no percentual. Aí você não vai comprar, você vai esperar e comprar outras coisas para manter ali a sua carteira balanceada, né, de acordo com o que você definir, né? Tipo, coloco aqui, ó, ativo, como exemplo para você tentar manter o máximo possível esse equilíbrio aí que você vai definir, tá? Ah, Anthony, você acha que já dá para comprar? Se você tem dinheiro e tem que fazer algum aporte no mês, você vai comprar seguindo os percentuais. Mas talvez mês que vem ele caia aqui para baixo. Talvez ele vá aqui para 70 mil dólares. Talvez ele volte a subir, rompa o topo histórico. Então é muito mais fácil você gastar tempo e energia realmente tentando controlar aquilo que você pode controlar de fato. O que é o que você pode controlar? Esse aqui, ó, os percentuais da sua carteira, o quanto você aporta por mês, o quanto você coloca de cada coisa na sua estratégia, isso você pode controlar. Agora, se o Bitcoin vai subir ou vai cair, não sei. Ah, o Banco Master quebrou dessa vez, qual que é o próximo banco? Não sei. O que você pode fazer é não comprar enfim, exposições assim muito individuais para correr muito riscos. Tem que fazer isso de forma mais diversificada. E para fazer isso você consegue muitas vezes usar os ETFs. Deixar um comentário bem rápido em relação aqui ao mercado de ETFs brasileiro. Esse aqui é o boletim, né? A gente está agora em novembro, mas eles sempre soltam um boletim do mês passado, que é o de outubro. Então ele pega outubro de 2025, que é agora, e pega ali também o outubro de 2024 e assim por diante, tá? E, na real que ele traz muitos dados legais, mas eu vou trazer aqui os mais rápidos para poupar o seu tempo e respeitar ele também. Obrigado aí pela sua audiência e preferência. Mas basicamente aqui a gente está com 685 mil investidores de ETFs no Brasil. Tá lá nos Estados Unidos a gente já sabe que a maioria, a gente sabe que o mundo desenvolvido já caiu na real, tudo certo. Mas o que me chama muita atenção é que no decorrer de 12 meses, um ano, né, de outubro 24 para outubro 25, né? Inclusive eu já estava no YouTube aqui, né, em outubro 24. Mas o que aconteceu? A gente teve um aumento aí de praticamente aqui uns 30% no mercado de ETFs.
em relação aqui, pelo menos, ao número de investidores, tá certo? Isso mostra como o mercado vem entendendo e aderindo a essa forma de encarar os investimentos. Ah, Anthony, você acha que fazer algum investimento individual é errado? Claro que não. CDB de liquidez diária faz sentido, se for de bancão, você precisa de um pouquinho disso. Se você faz as compras direto no Tesouro Direto, por exemplo, né, para você não quer marcação a mercado de forma tão relevante na bolsa, ou você quer segurar até o final um título por estratégia sua, pode funcionar muito bem também. Tem vários investimentos que você consegue fazer um certo picking, vamos dizer assim, sem sair correndo riscos demais, né? Agora, a grande maioria você tem que fazer de forma diversificada e muitas vezes o ETF te ajuda a fazer isso de forma bem mais fácil e prática, tá? Olha lá, em termos de evolução de patrimônio aqui da indústria, isso aqui eu nem tinha visto, tá? Tô abrindo agora na hora do vídeo, tá? Quem sabe faz ao vivo. Olha lá, a gente tá com quase 75 bilhões de reais agora em outubro, caso sempre um mês para trás, né? E era 50. Então, pô, ao longo de um ano cresceu 25%. Pô, a bolsa não cresceu 25% em números de investidores, em market cap de forma de aportes, né? Não só de valorização. Ou seja, a gente vai ver, isso a gente vai ver, tá? Isso aí, cara, todo mundo da indústria mesmo, os caras que manjam de verdade. Eu sou participante aí dessa revolução, mas tem cara que tem 40 anos de indústria de ETF, né? Vamos lá, trabalharam fora e tal. Todo mundo fala, o movimento que vai ter no Brasil cada vez mais vai ser relacionado a essa indexação dos ativos, a diversificação mais prática e os baixos custos. E aí você começa a depender cada vez menos de assessoria, cada vez menos de custos altos para ter consultoria recorrente. Você consegue muitas vezes definir uma boa estratégia, fazer isso de forma sustentável, não ter dúvidas e, claro, manter a segurança e a diversificação. São coisas muito importantes para o investidor, pelo menos na minha opinião, e de todo mundo que entende realmente mais de mercado, né? E foi pensando justamente tudo isso que eu amarrei aqui a Central Resulta Capital, agora sim, num ecossistema muito mais robusto e completo, que é o que a gente está agora deixando prontinho aí para Black Friday agora de 2025, tá? Já vou adiantar para vocês, a Black ela é simbólica, o meu interesse não é fazer uma promoção aí de 99%, como a gente vê em diversas, enfim, estratégias de marketing digital. Eu vou fazer uma Black para ter aí um desconto efetivamente que não tinha antes, facilitar a entrada do pessoal que realmente tem interesse, mas não é uma data para incentivar gastos por impulso, né? Então, se você tem interesse em investir através de ETFs muito diversificado, sem tomar muito do seu tempo, entender de verdade como é que fazer isso, entender de verdade as etapas todas para isso, você pode assinar a Central com uma condição muito mais interessante agora na Black Friday. Só ficar de olho, se você tiver mais interesse, manda uma mensagem no site, tem lá uma aba de contato ou um WhatsApp, e daí eu deixo você anotado aqui para eu te mandar a oferta especificamente. E agora a gente vai ter efetivamente a Central, né, que é onde a gente tem todas as análises aí de mercado e você acaba amarrando aí uma série de benefícios. Então a gente está lançando aqui junto o mapa do resultado, que é o planejamento prático para aposentadoria, linha da vida, simulação, toda a questão dos saques para quando você tem usufruto, seja lá fazendo saques manuais ou por dividendos, para você muitas vezes fazer um mix das estratégias se você quiser, ou então você trabalhar apenas com saques forçados, né, vendas estratégicas ao longo da sua aposentadoria e assim por diante. Então tem uma baita simulação aqui em várias etapas. Tem o Capital Certo, que a gente vai fazer a regravação completa para pegar os conteúdos internacionais em muito breve. E aí você pode escolher aqui tanto crescimento ou renda, tudo focado no Brasil nesse momento, tá? Com ativos comprados pelo Brasil, para você ter aí as análises específicas desses mercados, com também as carteiras recomendadas de bônus para quem busca aqui crescimento de patrimônio ou então renda passiva, né? Tudo isso faz parte da Central. Aí você escolhe só quer um, só quer outro, só quer os dois. Tem uma promoção se quiser levar o combo, assim por diante. E se você tiver mais interesse, manda uma mensagem para mim que eu ajudo a tirar as suas dúvidas, tá certo? Então a Central está efetivamente mudando, né? A gente está agora com uma estrutura muito mais completa, um ecossistema que está vindo com várias outras coisas que eu não posso falar agora, não dá para anunciar ainda, mas tudo vai entrando aqui nesse grande ecossistema, vai tudo sendo amarrado nessa solução completa. Porque a ideia realmente é essa, né? É o investidor entender como é que ele planeja a vida dele de investidor, tanto na fase aí de acumulação, transição, usufruto, ter conhecimento de como é que funcionam os ETFs, os investimentos de forma geral, e aí sim conseguir montar sua carteira de forma plena, estratégica, avançada, definir os percentuais, tudo isso focando num objetivo ou num perfil de risco específico. Aí ele consegue levar isso para a vida, depende cada vez menos de assessoria ou de consultorias caras e consegue aí focar muito mais na sua vida, na sua família e assim por diante. Então essa aqui na realidade é a razão pela qual eu tô tão sumido aqui do YouTube, né? Eu acho que eu peguei um período até meio longo desse vídeo, vai parecer muito propaganda, mas é para explicar para vocês
o porquê que eu não consegui postar tanto assim em novembro. Eu tava realmente amarrando tudo. Essa mudança eu já tava devendo há um tempinho e todos os assinantes já estão recebendo ela. Se você é assinante e não recebeu ainda, manda uma mensagem para mim ou lá no WhatsApp de suporte, que a gente vai dar um jeitinho para arrumar isso para você, tá certo? Então fiquem ligados, muita novidade aí chegando, muita coisa boa e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.